Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Impressões. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Tião Gomes, do PSL. Deputado, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a vocês. O senhor é um político natural da cidade de Pombal, mas a sua imagem é muito associada ao município de Areia, né? Eu saí novo de Areia, né? De Pombal. Eu saí de Pombal aos 14 anos para estudar em Bananeiras, onde eu fiz o técnico em agricultura. Aí, daí fui para Areia fazer agronomia, terminei o curso de agronomia em Areia e fiz mestrado em solos, né? Hoje, na época, né, fiz o curso de especialização em solos. Fiquei em Areia porque construí lá a família e também um comércio. Eu, apesar de ter minha vida acadêmica, ter uma profissão de engenheiro agrônomo, nunca exerci porque muito cedo parti para o comércio. E lá em Areia eu fundei uma loja de móveis eletrodomésticos, ainda hoje nós temos, em alguns municípios, eu mais Paulo, meu irmão, e construí minha vida política praticamente a partir do município de Areia. Hoje represento toda aquela região do Brejo, fiz uma amizade muito grande e parti de Areia, né? Areia foi o princípio da minha vida política, onde fui descoberto porque eu nunca tinha sido político em canto nenhum. E com, vamos dizer assim, o trabalho que eu fiz no comércio, lá em Areia, me despertou essa veia política, justamente quando o país passava a transição, tá certo? De 81 para 82. A transição da ditadura para a democracia. E fui candidato lá em Areia já, em 82, a prefeito. Foi uma eleição magnífica, foi uma eleição onde ninguém acreditava, só eu. E quando se abriram as urnas, eu fui vencedor. Por que não se acreditava? Porque o senhor não tinha tradição política? Nenhuma. Areia é uma cidade diferenciada das outras. Porque, para você ter uma ideia, Areia governou a Paraíba 19 vezes. Areia tem uma história muito bonita. Areia encanta as pessoas que lá vão e que conhecem a sua história. Nós temos Pedro Américo, um grande pintor. Nós temos o próprio Zé Américo, que foi ministro, governador, que tem uma história muito longa, e todos os escritores. Então, devido a isso, eu, um forasteiro de Pombal, de família humilde, tá certo? E chegar a ser prefeito de Areia, pouca gente acreditava. E foi um fruto muito positivo, porque depois que eu fui prefeito, fiz uma boa administração, reelegi alguns prefeitos depois, saí para deputado estadual, também pouca gente acreditava. Em 90, minha candidatura de deputado estadual foi em 90, a primeira. E até hoje estou aqui, representando a minha região com muito orgulho, porque eu não represento só Areia, eu represento o Brejo. Quando eu falo em política, hoje a minha abrangência é uma abrangência ampla, em 20 municípios do Brejo da Paraíba, onde eu já saio eleito de lá. Então, são suas principais bases. A minha base é Areia, Arara, Pilões, Solândia, Bananeiras, Cacimba, Serraria, Borborema, Pipirituba, Pilõezinho. Então,
arara, remígio. Então, isso me tornou praticamente um filho adotado pelo brejo, por areia, e se estendeu a todo o brejo da Paraíba, onde eu construí uma vasta amizade e onde hoje eu tenho realmente, vamos dizer assim, um conceito político que, quando se abrem as urnas, o deputado mais votado daquela região é Tião Gomes. Nós vamos voltar a falar sobre a sua trajetória política, mas antes eu queria só resgatar a sua escolha pela agronomia. A que se deveu? Qual foi a influência que ele levou a isso? Olha, a minha família em Pombal é uma família totalmente agrícola. Eu nasci no sítio. Minha mãe, eu sou o 13º filho de 14. Tá certo? Eu sou o 13º de 14. Nós éramos 10 homens e 4 mulheres. Hoje nós somos 9 homens e 3 mulheres, porque 2 faleceram. Meu pai morreu com 100 anos, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então, eu fui criado plantando batatas. Eu fui criado no meio rural, 100%. Eu vim conhecer televisão em 1970. Na Copa do Mundo de 70, quando tinha 13 anos. Então eu me orgulho muito do meu passado, porque foi construído em cima de bases sólidas. O meu pai e minha mãe, muito católicos, semi-analfabeto, criou todos nós com uma enxada e uma foice. Vejam bem, na zona rural de Pombal, meu pai criou 14 filhos com uma enxada, uma foice e um roçado para trabalhar. Onde meu pai me criou e criou os meus irmãos, hoje ninguém cria um filho. E meu pai conseguiu criar 14, formou a metade. Pai era um homem muito determinado, inteligente, via bem as coisas. Ele valorizava a questão da educação? Os mais velhos não. Os mais velhos trabalhavam. No campo junto com ele? No campo, quando completava 18 anos, botava para o exército, depois ia embora para São Paulo e Brasília. E os 7 primeiros criaram os 7 últimos, tanto que a metade se formou e a outra metade não. Eu tinha a vantagem de pegar o fim. Pegou a segunda metade, então. E os mais novos, todos se dedicaram ao estudo, só não se formou quem não quis. E hoje nós temos uma família muito boa, com toda... meus irmãos são comerciantes, outros são funcionários. O pai criou muito bem, então eu sou descendente de uma família humilde, agora determinada. E que tem uma história muito grande. Meu pai criou esses 14 filhos de uma maneira muito decente, trabalhando. Não tinha empregos, nós não tínhamos emprego, ele não tem emprego. E todos trabalhavam. Nós íamos estudar de manhãzinha em Pombal, 6 quilômetros para Pombal. Nós saímos de manhãzinha com leite, pouco leite. Aí vendia o leite, botava água em casa, depois ia para a aula. E como é que era esse trajeto? De jumento. Jumento com cangalha e levando o leite nas cangalhas, no jumento. Lá nós entregávamos o leite, botava as 4 latas d'água nas caçambas em cima do jumento, ia no rio, enchia, abastecia a minha casa onde a mãe ficava. De meio-dia terminava a aula, botava no jumento, ia para o sítio trabalhar na enxada e estudar. Estudava à noite na vela lamparina. Não tinha luz elétrica? Não tinha. Lá nós não tínhamos. Eu veio ter energia elétrica no sítio onde nós fomos criados. Eu já estava em Bananeiras, fazendo o técnico agrícola.
Então eu sou muito forte porque fui criado muito forte. Meu pai só dizia uma palavra e a gente tinha que cumprir, tá certo? E eu devo muito essa minha educação a meu pai, a minha mãe e a uma irmã mais velha, que ela casou e ela praticamente me criou, que é chamada Mimosa. Tinha um comércio e foi aí onde nós despertamos, tanto que lá em casa nós hoje somos uma família de comerciantes. Quase todos nós temos comércio. A gente não vive de empregos, de Estado, nem de canto nenhum. Nós temos, cada um tem um comércio e vive relativamente bem, como pobre, como humilde. Só eu que me desgarrei para essa vida política. E nós vamos falar sobre a sua opção pela política, sua primeira gestão lá em Areia e também os mandatos como deputado estadual daqui a pouco, depois do nosso intervalo.